seja bem-vindo ao nosso episódio do nosso podcast Elave por Trás das Quadras. Eu me chamo Fernanda, comigo o Jefão. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Jefão. Jeff, vamos lá. A gente tem uma convidada muito especial, muito querida, né? Que tem uma história bem legal aqui com a gente. Ela tem 20 anos, olha só. 20 anos, é ponteira, tem passagens por Rio do Sul, Guaraciaba, Araraquara, Maringá, Arroio de la Luz, na Espanha, e Tupac, no Peru. Eu tô falando da Thaís Martins, a nossa querida Tatá. Chega pra cá, Tatá. Oi, gente! Olá, Tatá. Tudo bem? Tudo bem? Vai ter coisa. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? E aí, Tatá, tudo certo? Tá quanto tempo em Rio do Sul? Ai, tô há um mês, tô de férias. Vim aqui bater uma bolinha com o Jeff. Bom, mas antes da gente começar a falar da Tatá, né, já vamos falar primeiro da rede de postos Pilão, que é um dos patrocinadores aqui da Elave. Eu acho bem legal a gente estar falando deles, né? Quer falar? Quer que eu falo? Vamos conversando? Não, a rede de postos Pilão, né, já é os terceiro ano que está junto com a gente como patrocinador aí. Então é uma rede de postos que preza pela qualidade do serviço, do atendimento e do produto onde eles entregam, né? Eles prezam muito também pelo atendimento ao cliente e eles têm várias promoções, vários produtos onde o beneficiário realmente é o cliente, né? Então eles proporcionam bastante comodidade nas quatro lojas que eles têm, onde 3 são na BR-470 e uma no bairro Barragem, em Rio do Sul, né? E se vocês quiserem mais descontos, vamos dizer assim, que hoje todo mundo procura por descontos, Sim. é só fazer um cadastro junto a eles lá, que eles vão te fornecer uma carteirinha e vocês vão ter um desconto junto à rede de postos Pilão. É muito bom desconto, né? Tatá, Oi. 20 aninhos, né? Sim. 20 aninhos, porque é mais nova que eu, e já tem uma experiência bem legal no vôlei, né? Conta pra gente como é que começou essa paixão pelo voleibol. Então, primeiro que eu nem queria jogar vôlei, não queria fazer nada, assim. Aí eu tava num churrasco e recebi um convite pra ir treinar, que tava começando o projeto e tudo mais. Aí eu peguei e falei pra minha mãe falou, vai, vamos ver no que vai dar. Beleza, fui. Aí começou assim que era só de manhã, assim, não tinha nada valendo, não era nada, assim. Aí depois comecei com a professora Fabiola, um beijo. E a gente foi, e ela foi me ensinando muita coisa, que até então o Jeff me viu lá e me convidou para ir treinar com ele, com as meninas mais velhas, e foi indo, eu fui pegando gosto, e foi indo. E tu tinha que idade nessa época? Eu tinha uns 12. Se tu não lembra quando tu começou a treinar... Não, eu tinha uns 12. Tu começou com 12 anos a treinar? Não, calma, com o Jeff eu comecei com 12, acho que comecei com uns 9, 8 anos, assim, por brincadeira, e depois fui ficando mais sério. A O gente Jeff... tentou deixar um pouquinho mais A sério. gente tentou. Não, mas com a Thaís não dá. Não. Com a Thaís tem muita coisa que não dá pra ser sério. Ai, Mas gente. eu também treinei com a Fabíola, eu lembro da época Sim. que ela treinava, mas eu comecei com 15. Eu sou mais velha que tu, então tu talvez nem tinha começado nem. Não, a gente começou a treinar junto com o Jeff. Com o Jeff, eu lembro que ela ainda era central, né? Nossa, Eu acho que não deu muito certo. Não sei como que o Jeff A gente não achou ainda uma posição para ela até Ai, hoje. Jeff, credo. Mas, não, eu tô brincando. Líbero. Tá. Você veio do... Tá de férias? De qual time? Sim, eu tava no Peru, Tupac. Show. Tava lá. Show. Fiquei por um tempinho, né? E tu foi... Não é o teu primeiro time? Não. Vamos, antes de chegar lá, Nanda, vou Vamos. perguntar pra Thaís como é que foi a passagem dela aqui. Bora. Né? Comigo sendo treinador, é claro, né? Mas o que tu achou de quando tu começou aqui? Qual que foi a tua visão de Rio do Sul? Desde lá do comecinho, quando tu saiu ali da Fabiola, começou a treinar com os times mais de rendimento. E o que tu conseguiu aprender? Se valeu a pena? Se nas outras equipes o que tu aprendeu aqui foi útil ou teve que aprender muita coisa do zero? Então, a primeira coisa que eu aprendi aqui foi passar, né? Que o Jeff pegava muito no meu pé quando eu comecei com o Jeff. Quando eu comecei de ponteira, ele me brigava muito para eu passar e tudo mais, mas eu acho que eu aprendi muita coisa, tanto como dentro da quadra, o Jeff sempre estava ali para ajudar, para conversar, independente de tudo, e também fora, que até hoje a gente é muito amigo, muito feliz e me ajudou um monte.
E assim, eu acho que desde aqui, tudo que eu aprendi aqui eu fui levando para o meu crescimento, sabe? Foi muito importante minha base aqui, o comecinho. E cada vez que a gente passava o ano, vinha umas meninas novas e sempre dava aqueles. Como que eu posso falar? Cada pessoa a gente aprendia alguma coisa, né? Não tinha. Já que a gente está falando de Rio do Sul, né? Hum, Tua participação, né, na ULESC, qual foi a tua primeira? Tu lembra da tua primeira participação em ULESC? Nossa, ai, De joguinhos? a minha primeira, eu acho que foi quando a gente jogou a regional no Presidente Getúlio, que ainda estava de central. Meu Deus do céu, que horror. Mas eu não lembro muita coisa, não. Eu lembro também dos joguinhos depois, quando tinha uns 15 não, uns 14 anos, 16 anos por aí. E a gente jogou vôlei de praia Que legal. com as três meninas, Ou Maísa, seja, um pouco Sabrina. mais tarde, né? Ah, é? Eu lembro. O Jeff lembra mais. Nossa, eu não lembro então. Eu lembro. Ah, então, opa, eu não lembro. Essa dos joguinhos do vôlei de areia também foi logo depois que a gente foi a Timbó, lembra? Jogar uma OLESC, onde a gente caiu fora na primeira fase, mas todas as três equipes ali, tinha 4 equipes, mas as 3 equipes, nós Balneário, Balneário e Blumenau. Morro da Fumaça, É, não era? mas nós Balneário e Blumenau ficamos com uma vitória cada um. Ai, não, eu lembro Lembra disso. disso? Foi 2018. Foi minha última UESC. 2018. Que a gente estava no primeiro jogo, deu, né, a desejar um pouquinho, mas depois o time cresceu muito. A gente estava um pouco nervoso para jogar contra a Balneário, né? Que foi o jogo que a gente ganhou. 3-1. 3-1. Nossa, legal. foi um jogão, as meninas estavam todas ansiosas e eu via que elas queriam jogar, eu queria jogar. E tudo que o Jeff também falava para fazer dava certo. Foi um jogo muito sensacional, foi uma emoção muito grande. Não, foi legal. A partir dali, Foi. né, Thaís, que você, querendo ou não, despertou assim uns olhares dos outros técnicos do Sim, estado, né? Não sim. só você, como teve a Sabrine também, Sim. a Maísa, e você foi convidada para jogar numa equipe do estado, Sim, né? Que foi Guaraciaba. com o Evelto A lá em primeira, a Guaraciaba. primeira equipe fora foi Foi Guaraciaba. Guaraciaba. Ela jogou, né? Antes, tu foi jogar com o Jaraguá. Não, foi Foi em depois? 2019 mesmo. Foi no né? mesmo Quando ano. eu tava em Guaraciaba, a gente foi A gente jogar foi a Taça com Paraná o Jaraguá. juntando com o Sim, Jaraguá. juntou. Como é que foi lá com o Evelto? A gente sabe que o Evelto não teve uma presença muito grande nesse ano Pois é. por conta da seleção, Sim. né? Ele ficou o ano inteiro praticamente na seleção, visando os campeonatos mundiais. Mas como foi a participação lá? Então, com ele também eu aprendi muita coisa, porque é um técnico excelente, assim, sempre tá ali para ajudar. E eu lembro do primeiro jogo, eu nunca vou esquecer, nosso primeiro jogo na estadual, na primeira etapa, a gente tava jogando, não sei o que aconteceu, que ele só pediu tempo só para me xingar. Eu não sei o que eu tinha feito, acho que eu tinha errado um passe, não lembro. Mas foi que dele parou, mas nisso ele foi me ajudando e a gente foi conseguindo jogar. Não deu para ele ficar muito tempo com a gente, quem ficava mais ou era o Michael, ou era o Thiago. Mas assim, eu senti um pouco da falta dele, porque as pessoas lá eram novas e tudo mais, então, tipo, deu uma quebradinha assim, mas me ensinou muito, tipo, na questão de ataque também, de passada, e foi muito bom, aprendi muita coisa. É que é um técnico que também tem uma bagagem muito grande, né? Sim, Imagina, ele não pôde ficar lá porque ele estava. na seleção. Então, olha a experiência que tu ganhou lá, né? Sim, foi muito importante. Ele é um cara muito Então, foi a tua primeira participação também naquele ano, então, na Taça Paraná, como tu falou, né? Foi primeiro, com o Jaraguá. Como foi? Assim, Lembrando, né, que a Taça Paraná é uma competição Muito visada, né? Sim. Todo mundo quer ir lá participar, porque é a melhor competição, a maior, vamos dizer assim, de categorias de base do Brasil. Uhum. Sim. Então, eu fiquei muito ansiosa para jogar, porque como já falou, é um campeonato assim grande que todo mundo quer estar, então eu fiquei muito feliz de estar participando, por já agora ter me chamado, de ter dado essa união com o Guaraciaba. E cara, eu ficava ansiosa, que eu queria jogar, assim, que foi indo, eu joguei contra o SESI. Vixe, lembrar os times que eu joguei, não lembro, mas eu sei que eu joguei com o SESI, com o Fluminense, assim, eu ficava tão emocionada, porque antes eu tinha isso na minha cabeça, tipo, eu quero chegar nisso, eu quero jogar contra tal time, eu quero... E foi muito bom, assim, foi uma experiência que eu guardo, acho que cada momentinho, assim, na minha memória, que foi uma coisa surreal, assim. Adorei ter jogado. Porque até então a gente ficou em terceiro lugar da Ouro, né?
Olha que legal. Uhum. Meu primeiro campeonato na taça e a gente foi em terceiro lugar da Ouro, Jogando de ponteira. jogando de ponteira. Não, só pra... No de central lá também, ó, um girafa. Bacana, né? Saindo de Guaraciaba, você e a Alessandra, eu sei que tiveram uma passagem de novo por Rio do Sul, Ah, treinaram Lê, mais um é pouquinho verdade. É verdade, a Lei foi comigo pra Guaraciaba. Isso. E depois daqui, né, eu consegui um contato O com o Duzão. Duzão, né, com o Nossa. Eduardo lá de Araraquara. E como foi? Eu sei que lá é um time do interior, vamos dizer assim, de São Paulo, mas é um time onde a gente conversou bastante, né, Thaís, para você ir para lá, para estar no mercado do voleibol dentro do estado de São Paulo, que é onde todo mundo quer ir jogar, porque a vitrine acontece lá, então lá é espelho para todo mundo, e dali eu sei que abre bastante portas, como abriu. Sim. Como foi lá com o Du lá? Então, o primeiro ano foi 2020 que eu fui pra lá, né? Só que daí teve a pandemia. Então eu fiquei mais tempo em casa do que nas quadras. A gente teve 2 campeonatos lá, que foi o Paulista, que foi a primeira vez eu jogando Paulista também. Tinha 6 times, não entraram 6, 5 times assim. E jogamos a APV, que é um campeonato mais lá do interior mesmo. É uma liga Mas como uma as liga nossas sim. ligas aqui. Mas assim, é a mesma sensação. Eu jogando no Paulista. E assim, eu tive que ir fora um jogo contra Guarujá por conta da minha. Como se fala? Daquelas carteirinhas que faz? A federação. Certificado, né? Isso um daí. atestado da federação. Que era, acho que o jogo que eu mais queria jogar, porque era um time grande, assim, era lindo de ver as meninas jogando, e eu queria muito nesse jogo, eu não pude, por conta da federação. Mas depois foi indo, daí jogando contra Santos, também que foi um jogão, que a gente ganhou. Contra o SESI também foi um jogo muito. Que já tinha jogado contra o SESI, jogando de novo, porque SESI, querendo ou não, é um time grande, né? Todo mundo quer jogar contra, ou quer estar lá. E eu me sentia muito, muito bem, assim, que eu via que o caminho estava indo certo. Contra o sabe? SESI, nesse primeiro jogo, tinha meninas daqui de Santa Catarina, não tinha? A Yarla, não tinha? Não estava nesse A ano aí única ainda? que estavam era que eu tinha jogado em Guaraciaba, que era a Laura e a Santinha, a Gabi. Entendi. E aí foi, a gente, se eu não me engano, a gente ficou em quarto, quinto, porque também era um time mais novo, era a primeira vez que eles estavam jogando o Paulista, e foi indo também, a gente foi com muita garra, assim, não foi fácil para nenhum dos times jogar contra a gente, mesmo nosso time sendo baixo, eu sendo uma das mais altas, então, mas também foi muito bom, assim. E o Duzão, cara, ele é parceiro demais, assim, nossa senhora, me dei muito bem com ele. Ah, legal. Muito bem. E os treinos, era diário? Na Era, academia, era nossa, pesado? os treinos Como na quadra funcionava? eram todo dia e tinha uma semana ele fazia de manhã e de tarde. Aí de manhã era mais passe e defesa. Vocês estudavam à noite? Sim, e à tarde era mais coletivo. Mas as meninas estudavam à noite? Não, tinha menina que estudava de manhã também. De manhã? Sim, à noite não, acredito que não tinha nenhuma. Tinha umas que faziam um cursinho lá, mas daí era uma vez por semanazinha. Enfim, esperar pra cobrar pra ir pra escola, né? É bacana de ouvir essa experiência toda, né, de fundo da Tatá, porque parece que pela toda essa experiência ela é muito mais velha, né? E eu lembro da Tatá pequenininha, o tanto que ela amadureceu, né? Apesar de ainda ser uma palhaça. Só faz bobiça, mas Tatá, me diz, com essas viagens, com essas temporadas fora, primeiro me conta como é que foi como tu se sentiu com a notícia de estar indo para fora do estado, né? No caso ali de Araraquara, e como que tu fez para conseguir conciliar ali a família, a saudade, né? Essas coisas todas aí. Então, que a primeira experiência saindo que já me deu muito foi indo pra Guaraciaba. Que isso, nossa, foi um chororô danado, né? Meu irmão chorando, minha mãe chorando. Então, tipo assim, mesmo estando no mesmo estado, assim, mas já era uma distância, já era uma... Não estava acostumado, né? É a primeira vez, então, tipo, eu fiquei um pouco assustada, assim. Mas quando dava também, quando tinha campeonato aqui por Balneário, ou estadual, eu sempre ficava uma semana na minha casa, então isso foi me ajudando, sabe? Eu não fiquei tanto tempo longe de casa, porque sempre tinha campeonato por cá, Jaraguá, enfim, eu ficava com a minha família. Mas o tempo que eu fiquei mais longe da minha família foi em 2021. E em 2020 teve a pandemia, então eu fiquei mais tempo com eles, né?
Em 2021 foi quando, tipo, eu ficava 6 meses, assim, 7 meses longe deles, que isso acabava comigo, assim, era difícil, mas eu sabia que era uma coisa que eu gostava, que eu amava fazer e que eu tava fazendo também por eles. Então, eu saí de casa com um propósito de ajudar em casa e tudo mais, mas eu fui me acostumando, essa é a palavra, a gente se acostuma com a falta da família. Mas também compensa, né? Provavelmente ligava. Sim, nossa, agora o WhatsApp e tudo mais, a ligação era meme no grupo da família. Nossa senhora. Ainda mais depois que apareceu na TV, né? É. Ai, Por quê? Me conta essa A história. Superliga aparecendo na Sport TV e tudo mais. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Eu não sei, comigo pelo menos foi assim, né? Meus pais não entendiam nada de vôlei quando eu comecei a jogar vôlei. Foi começar a treinar que pronto, né? Eles acompanhavam todos os jogos e iam pro ginásio. Viraram apaixonados. Então, porque minha mãe meio que meu irmão entendeu mais porque ele já foi jogador de futebol. Ele jogava aqui no Estádio do Sul e tudo mais, só que nunca saiu de casa. Mas minha mãe ficava meio assim, ela tá saindo de casa nova, porque eu saí com 15 anos. 15 anos. É bem nova, né? Sei sim. Aí minha mãe ficava meio que assustada, mas daí ela confiou no evento, que tiveram uma conversa longa lá e tudo mais. Ele falou, não, tá tranquilo, se precisar de qualquer coisa. Ele morava perto da minha casa também, qualquer coisa é só dar um pulinho lá. Guaraciaba, né? Que também era Tudo pertinho, uma coisa sim, da outra. adorava ir comer churrasco em casa dele. Me chama, eu quero ir. Enfim, mas assim, o mais longe foi pra São Paulo, assim, que daí meio que minha mãe sempre perguntou assim, é isso que você quer pra sua vida? Eu não vou te impedir de fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que você quer. Legal. Eu falei, é isso que eu quero. E também, se não der certo, eu falo, Duzão, não tá dando certo, eu pego e volto pra casa, mãe. Sempre passei essa confiança pra ela de, se precisar de qualquer coisa, eu volto. Se eu não gostar, porque eles ficam com medo, assim, de como você vai ser tratado. Meu irmão, então, É natural. ele passou uma semana comigo e todo dia, toda hora, quando eu ia treinar, ele perguntava assim, como que as meninas te trataram? Não sei o que. Eu falei, mano, normal, tipo, tô chegando agora, eu vou pegar intimidade com elas ao passar do tempo, se eu for ficar aqui e tudo mais. Depois eles ficavam mais preocupados, mas depois ali eles nunca não Mas se preocupam tanto, um né? lado bom é que você é mais descontraída, Sim, você gosta de puxar conversa. Adoro conversar, adoro Isso ajuda bastante. Quer ver nos treinos, né, Thaís? Adoro! Mas também na hora séria eu sou séria. Suja. Mas também quando é pra ser sério eu sou, já. Não, sei disso. mas realmente facilita, né? Porque se for uma pessoa muito mais fechada, né? Ia demorar pra se entrosar. Com certeza. A pessoa até às vezes quer seguir, mas por essa situação que acaba se tornando, acaba às vezes desistindo. Até, né? Sim, e lá em Araraquara foi que eu morei com mais gente, eu morei com 12 meninas. Então pensa, tipo, eu ficar quieta na minha, sabendo que tinha 12 meninas na cara. E não tinha um minuto de silêncio quando eu não tava dormindo. Porque, nossa senhora, não dava. 4 meninas no mesmo quarto, 5. E assim foi, a primeira vez assim foi, porque eu saí de Guaraciaba e cada um tinha seu quarto. Então eu dormia com a Alessandra, que ela grudava em mim. E daí depois eu fui morar com 12 meninos. Então foi tipo, que é isso? Que tá acontecendo? É uma coisa que a gente está implantando aqui em Rio do Sul também, né? A casa de atletas, até onde a gente tem a Maria morando aqui, mas a gente não quer isso. 12 no mesmo quarto, no mesmo quarto, 12 na mesma casa. Não tem como. Eu sei que é Foi uma difícil. experiência, mas É muito difícil, é ruim, tu não se adapta, tu não descansa, tu não para um minuto. E mesmo que eu tava novinha, né, como se eu não fosse novinha, mas tipo assim, sempre agitada, sempre uma queria fazer uma coisa, a gente se juntava, as partes mais legais que a gente se juntava depois do treino, e a gente conversava, falava mal do treino, conversava. Mal do técnico, e assim. Mas fazer o quê, né? Mas assim, é complicado morar com 12, eu morei 2 anos seguidos com 12, né, que eu fiquei 2 anos em Araraquara. Era com 12 meninas, 14 meninas. 14. Só Nossa senhora. Faz aquelas ruas que só vai saindo pessoa. Não sai nunca. Sabe aqueles carrinhos de palhaço? Que só sai de palhaço? Sai 30 palhaços com Fusca. Era assim, cara, mas foi bom. Teve momentos e momentos, né? E são pessoas de todo lugar do Brasil. Para aprender. Você aprende muita coisa. Para aprender, para amadurecer, para crescer como atleta, eu acho. E que não tem a mãe para fazer comida, para arrumar a cama. A gente tem que se virar. É triste. Mas falta da minha mãe. Mas a vida adulta chega, né, Thaís? A gente sempre falava, né? Ai, sim. Já chegou. Passando por Araraquara, tu conheceu o teu procurador.
Como é o nome dele? Sim, o Yuri Sampaio. Foi lá em Araraquara que eu conheci ele. Ele foi no treino. Sim, ele começou a jogar lá, o time masculino que tem, e aí ele tava vendo um treino assim nosso. Aí ele chegou no final de semana que teve, ele chegou e começou falando, não, eu te quero, porque tal, eu vejo sua determinidade na quadra, eu vejo como as meninas te escutam, como você é um exemplo para elas. Ele falava tudo isso pra mim, nunca vou esquecer. E foi, a gente conversou e a gente tá na empresa da Easy Sports agora. Como foi? Como é que foi o contato para a primeira? Porque depois dali, depois de Araraquara, tu foi uma passada bem grande, Sim. maior, né? Um desafio maior ainda, porque foi para fora do Brasil. Sim. Então, como foi isso? Para onde tu foi? Fala para todo mundo aí. Por onde tu passou? Como eram os treinos? Então, conta um pouquinho dessa história exterior, Nossa. fora do Brasil pra gente. Então, eu tava, quando o Yuri fechou, tava conversando com o pessoal da Espanha, eu tava em Araraquara, tava deitado no meu sofá, esperando ele falar, preciso de uns vídeos teus, nananã. Aí eu falei, tá bom, eu peguei e mandei, assim. Aí, foi numa quarta à noite, eu varrendo o quintal, e ele falou assim, tá bom, você tá contratada pra jogar na Espanha. Gente, foi tipo, quê? Foi um choque muito grande, eu comecei a chorar, né, porque eu não tava entendendo nada. E eu falei, como assim? Você só mandou um vídeo meu, como assim? Eles estão me querendo, não sei o quê. Ele falou assim, não, você tem que fazer isso, que foi difícil pra ir pra Espanha, que tinha muita papelada e tudo mais. Correria, né? E eles queriam eu naquela semana já, uma semana depois, mas eu tinha que fazer o passaporte, que eu não tinha que fazer título de eleitor, tinha que fazer um monte de coisa, postilha diária, que eu não sei pra que serve isso até hoje, mas eu tive que fazer. Tu levou e não usou? Eu não sei se eles fizeram, Maia. Não sei pra que serve, não sei nem o que significa IARA, mas enfim. Aí chegou que foi isso que eu falava pra ele, que eu primeiro tinha que ir pra casa, porque Araraquara é muito quente. Muito quente, tipo assim, né? Um buraco, muito quente. Aí eu falava pra ele, não, vamos com calma, que eu preciso trocar minha mala, porque eu tô num lugar muito quente. E lá tava muito frio naquela época, então eu tenho que trocar minha mala e tudo mais. E aí conversei com a técnica, eles me queriam pra já, só que eu falei, não tem como, tem que me despedir da minha família, porque também não é pra um estado assim, né, pra outro país. Aí foi, eu arrumei minha mala, e eles estavam me querendo ainda, só que eu tinha que terminar a minha temporada em Araraquara. Assim, é a primeira vez que eles chegavam numa final de uma PV, que é o campeonato lá, mas era muito importante pro Eduardo que eu estivesse lá. Para eles. Entende? E eles falam assim, Entendo. cara, você vai fazer história aqui por conta que é a primeira. Não é a primeira vez que chega na final, mas, tipo assim, tem chance de ganhar com o time. Então vai ser a primeira vez, assim. Eu falava com o meu agente, conversei com a minha técnica, a Flávia. Eu falei assim, Flávia, eles precisam de mim aqui, eu preciso terminar essa temporada aqui, e é só mais um jogo. Tem só mais a final e também tem que esperar o passaporte sair, a apostila Tinha outras coisas, né? apostila de não sei o quê, muita coisa assim. Aí eu peguei, ela falou assim, não, então tá bom, então termina e já você pega e você já vai. Foi. Aí o jogo, a final da PV, foi numa quarta e eles já tinham comprado minha passagem. Ganharam ou perderam? Ganhamos. Razão, né? Senão, né? A gente ganhou, foi um jogo muito bom, assim, foi. E até eu ganhei no final, nossa, que eu chorei tanto. Eu ganhei um prêmiozinho, um troféuzinho, assim, agradecendo por eu estar lá e tudo legal. mais. Lindo. De Araraquara. Sim, de Araraquara. Entendi. E a gente tinha um carinho muito grande por mim, por ter o segundo ano e eu me aproximei muito do Eduardo. Então foi. Fizeram isso, essa homenagem pra mim, eu chorava. Mas eu sabia que, tipo assim, era na quinta, 6 da manhã, e o jogo acabou, era meia-noite, 11h30, meia-noite, começou tarde. Certo. E aí, eu tinha que pegar o ônibus 7 horas da manhã pra ir pra São Paulo e pra pegar o avião pra ir pra onde eu fui? Pra Barcelona. Então foi tudo uma correria. Então eu acabei o jogo, aí eu fui despedir das pessoas que pediram pra tirar foto comigo, tudo mais, me senti famosa. Aí chegou, aí eu fui dar um rolê assim com os meus amigos também pra se despedir. E isso tudo, daí eu tive que terminar de arrumar minhas coisas, assim, peguei, acordei. Não acordei não, é que eu fiquei na rua por um tempinho. Mas aí eu fui ao mesmo lado e já fui pra pegar o ônibus, assim, não tive nem descansei nada, só peguei e fui. Vida de atleta. Sim, foi uma correria, mas foi. Eu tava bem nervosa, porque é a primeira vez eu indo pra um país, uma língua, né, diferente, e sozinha ainda.
Técnica brasileira? Sim, a Flávia. Mais alguma atleta brasileira para dar uma ajuda? Eu esqueci o nome. A Anitta, a levantadora. Faz a gente se sentir um pouquinho mais seguro. Sim, mais tranquilo. Minha técnica sempre começou a conversar comigo depois que a gente assinou o contrato e tudo mais. Falou, não, tem a levantadora, que é o que eu preciso da levantadora ser brasileira, né? Tranquilo. E minha técnica. Então o resto a gente desenrolava lá. E tinha uma também, entendi em português. Onde foi esse clube? Foi em Arraial de la Luz. Eu falei errado então, eu falei arroio. É que tem a língua de Arroio, sei lá como que eles falam. Né? Mas é assim, Arraial de la Luz. Como é que foi lá? A participação foi bacana, o campeonato? Eu sei que tu viajou por alguns lugares bacanas aí, que tu me mandava umas fotos. Sim, que eu não vou lembrar os nomes por onde eu viajei, mas eu passei por muitos lugares lá na Espanha, conheci muita cidade. E assim, os treinamentos lá não são como aqui, porque aqui, como em Araraquara, eu treinava tipo 3 vezes por dia. Lá a gente treinava uma. Tipo, na segunda, quarta e sexta era só a quadra à noite e não fazia academia. E na terça e quinta fazia academia e não tinha mais treino. Então, porque tinha as meninas que eram adultos, as meninas trabalhavam, e tinha a família delas e não tinha como associar. E tinha alguns dias que não tinha treino por conta do trabalho, e os outros ia todo mundo treinar. Mas foi muito legal, assim, foi experiência, né, cara? Foi assim. Com certeza. Isso vai levar pra vida. Não, com certeza. A Flávia também, uma técnica muito inteligente, assim, e ela entende, porque ela já foi atrás, então ela entende um pouquinho, assim, como é estar longe dos pais, como é ter uma dificuldade, assim. Não tô. Ela me via, ela já sabia que eu tava mal. Só que, tipo assim, quando eu tô mal, não sei se o chefe. Eu falava e tava aí treinando, nem ligava pra o que eu tava sentindo, né? E ela só me olhava e ela vinha conversar comigo e falava. E foi, tipo, a família dela me recepcionou muito bem. Tudo que eu precisava, eles estavam lá me ajudando. Foi, tipo, eu me senti muito acolhida, assim. E também minha mãe estava preocupada de eu ir, né, por conta de outro país. Mas eu falei, qualquer coisa eu volto. Se eu não gostar ou se der alguma coisa de errado, o Yuri me deu essa certeza. Se você não gostar, você volta. Gente, mas foi muito bom, assim, ó. As meninas que moravam comigo, que era a Jéssica e a Anitta, nossa senhora, elas adoravam bailar em música brasileira, ensinei uns funk pra elas lá também. Funk educativo. Eu acredito. Mas foi muito, assim, eu joguei contra uns times também, que tinha umas brasileiras também. Tinha contra o Praia Clube, se eu não me engano, que foi um jogo que eu joguei pra caramba. Foi muito bom e tinha uma brasileira lá. Praia Clube tem um time lá na Espanha. Chamado Praia Clube também. Sim. Tinha uma praia bem linda, só que eu não fui ver, fiquei bem triste, porque eu não passei na praia. Mas, assim, foi assim, era jogão, assim. Aí tinha uma ponteira também que ela jogou as Olimpíadas. E ela jogou em 2012, foi 2012 que teve as Olimpíadas? Em Londres. Então, foi nessa daí que ela foi jogar. Então, eu tava jogando com alguém que já tinha jogado Olimpíadas. Tinha experiência, era mais velho, então tudo que eu precisava era ela me ajudar. Ela jogava contigo no time? Sim, no meu time. Era eu e ela de ponteiro e uma menina. Ela ficou uma temporada? Quanto tempo ficou lá? Fiquei 5 meses. No final do segundo turno de lá. Porque daí, já tinha começado e eu fui. Daí voltou pra casa. Sim. Ficou um tempinho em casa, arrumaram um outro lugar pra você. Sim, já na hora, eu tava quando eu tava voltando, foi na rodoviária do Tietê que o Yuri já tinha mandado que eu já tinha sido contratada para jogar em Maringá. Nossa, mas lá no Maringá, tu foi já contratada para fazer parte do elenco eu voltei e fiquei equipe principal. Sim, eu fiquei 1 mês, 2 meses aqui, não sei, e já fui para lá de volta, já saí já de casa. Porque tu jogou também o Sub-21? Com eles não. Com o Maringá? Com o Maringá. Sim. Eu veio para cá, jogou o Sub-21 e fazia parte do elenco. Do principal. Como foi os treinos lá? Eu acho que é muito bacana, mesmo a participação de Maringá não sendo uma equipe para chegar nos playoffs, para brigar tanto assim. Mas participar de uma Superliga todo mundo quer. Sim. Todo mundo quer estar nesse time. Mesmo que for para ficar em último. Mas vindo da base, vindo com um sonho de jogar contra jogadoras que tu estava servindo bola quando você era boleira aqui em Rio do Sul. Caraca, ou ser amiga, né, de quadra, como foi, né, onde você viu essas jogadoras jogando pela TV ou passando aqui por Rio do Sul, como foi essa interação com elas e como foi o treinos,
com certeza bem diferente da Espanha. Ah, muito, nossa. Mas assim, quando eu cheguei lá, eu tava só pela base, por enquanto, e eu ia treinar com o adulto, que elas demoraram um mês e meio pra chegar. Aí então, eu treinava com a base e tudo mais. Aí quando eu comecei a ver que eu não tinha visto quem ia jogar em Maringá, não tinha, eu conheci, foi na hora que eles chamaram de manhã pra fazer uns testes lá, eu peguei e fui, toda descabelada. Já tinha começado a temporada? Não lembro. Não. Quando ela foi, não. Maringá, não. Não. Aí eu vi uma jogadora que jogou aqui, a Fran Jacinto. A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pro Jeff. Eu falei, Jeff, você tá acreditando que eu vou jogar do lado de uma menina que eu vi aqui em Rio do Sul, eu secava o suor dela, eu entregava a bolinha assim, pegando? Cara, eu fiquei. Nossa, meu coração começou a acelerar assim. Aí tinha outras meninas também que eu conhecia. Tinha outra Fran. Ah, e a Fran, levantadora, na verdade. Fran. Também jogou. Então eu ficava tipo, gente, o que tá acontecendo? Foi tipo. Sabe, aconteceu muito rápido assim também, de ir pro Maringá e eu estar jogando com as meninas que eu secava o suor dela, jogava as bolinhas dela, assim, pra elas na Superliga aqui de do Sul. E os treinos de lá eram muito pegados, assim, ó. Ainda mais com o tempo eu comecei a treinar com a base e depois eu parei, mas eu treinava com a base e com a Superliga. Mas assim, os treinos de lá são pegados. A gente treinava na academia de manhã, depois ia pra quadra e à tarde já tinha outro treino. E assim, todo santo dia, todo dia, assim. Era puxado. Bem puxado. Nossa, eu sei cara, como da primeira vez assim, minhas perninhas, meus bracinhos não estavam aguentando. Mas tenho certeza que ali tu aprendeu muito. Nossa senhora, muito. Tanto como nas coisas ruins também, né? Aprendi muita coisa, assim, ó, com as pessoas de lá. Aprende tudo. Ali começa a amadurecer muito Sim. mais e tem que amadurecer bem rápido, E a porque gente- senão tu fica pra trás. E a gente vê como que realmente é o voleibol aqui no Brasil, as coisas que acontecem por trás, porque antes a gente assiste pela TV, não sabe dos perrengues, sabe, dessas coisas. E lá eu tava presente e vendo tudo, assim, ó, eu achava uma loucura. Não, acontece muita coisa aqui por trás, vamos dizer assim, pelos normal. bastidores aí, que a gente, claro, não gostaria que acontece, mas às vezes é necessário Sim, pra crescer na para a vida. saúde do clube, vamos dizer assim, ou até mesmo para a saúde da atleta. Sim, Mas, voltando nos treinos, eu sei, Superliga eu já trabalhei, então é muito estudo que a gente faz, principalmente nós, comissão técnica. Como foi para você essa questão de estudar? Porque realmente a gente precisa estudar. sim. Não sei como era também lá em Maringá, mas a gente precisa analisar muito. Então a gente assiste vários vídeos, a gente Sim, faz não sei se estatística. tinha muitos relatórios que vocês recebiam, mas quando era aqui em Rio do Sul para as atletas a gente passava sempre vários relatórios para as diferentes posições, com relatórios diferentes, Sim. para saber como que era o próximo equipe. Então como foi essa adaptação e voltar à escola, vamos dizer assim, porque tem que estudar, não tem? Não Nossa, adianta. demais. Assim, antes eu estava jogando Paranaense, então o time não era tão forte no Paraná, também jogo com o time da Superliga. Aí eram tranquilos, assim, na hora a gente falava, ah, esse aqui ataca aqui, assim, mas quando começou a Superliga, eles pegavam os dados de todo mundo, assim, ó, a porcentagem de ataque, de recepção, direção de saque, de muita coisa assim. Eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Não é só vôlei. Não é só fazer uma manchete, mas até então, na Espanha a gente também fez isso. A gente também estudava muito, assim, sobre os times que a gente ia pegar. Mas era normal, mas é como aqui no Brasil era muita coisa, assim, eles faziam tudo explicado, aí ia por rotação, na posição 1, tal levantadora tá aqui, não sei o que, ela ataca pra cá, e tipo assim, tudo anotando, sabe? As meninas Quando ela tudo recebe, ela faz isso, quando ela não recebe, Sim, ela faz isso. quando é um passe quebrado, é pra essa menina que vai rodar a bola. Nossa, era muita coisa. As meninas pegavam os caderninhos delas, ficavam tudo anotando assim. E você? Eu ficava lá, decorando aqui, ó. Aham. Mas também eles mandavam no WhatsApp também. Você chegou a jogar? Chegou a entrar em algum jogo da Superliga? Da Superliga, não. Não cheguei, porque aconteceu muitos problemas também no decorrer com isso, com muita papelada. Deu muito errado. E também deu quando eu fui jogar por São José. A gente foi jogar a taça por São José, o Sub-21. Não, minto. Foi quando eu fui jogar a Superliga C, que eu ia jogar por lá e ia ser em Irati. E tava tudo certo, peguei mais coisas, conversei com o técnico de lá, com o Dori, ele deixou tranquilo, porque também é uma oportunidade, é a mais do que na Superliga A, por eu ser nova, Ia estar jogando. primeira vez também na Ia Superliga, tá jogando. então, sim. Aí chegou que eu tava lá em Irati,
O cara chegou e falou assim, não vai dar pra você jogar. Isso foi ano passado, né? Isso foi ano passado, na Superliga C. Não vai dar pra você jogar, você e mais duas meninas por conta de papelada. Porque, não sei, ele explicou mais pro meu agente do que pra mim. Daí eu falei, beleza, então comprei minha passagem pra eu voltar pra Maringá. Aí foi, essa papelada que eles tinham feito, eles tinham, depois de um tempo pra mim voltar pra Maringá, eles tinham feito a minha transferência até dia 12/10. Aquela sessão temporária que que eles era pra ser fazem. temporária, mas era só pra ser ali na Curto, Superliga C. só ali no... E se a gente passasse pra B... Faria uma outra. Isso. Só que eles fizeram até dezembro, e a Superliga C aconteceu quando? Em setembro? Não, foi em novembro. Novembro? Foi em novembro, foi um pouquinho antes foi a última fase da Superliga C, Sim. certo? Foi um pouquinho antes dos Jogos Abertos aqui em Rio do Sul, porque eu lembro que quem ficou campeão foi Itajaí. Sim. E daí Itajaí veio de lá, ficou acho que uns 3, 4 dias em casa e já veio direto jogar os Jogos Abertos. Então, aconteceu isso, então aí eles ficavam enrolando muito, assim, olha, parecia que não queriam arrumar uma papelada, e sem isso eu não podia voltar para Maringá, não podia jogar, que até então eu fiquei fora das finais do Paranaense, fiquei fora de uns 3 jogos, dos Jogos Abertos. De lá, sim. De lá, eu fiquei fora, eu não podia mais jogar, então, tipo, querendo... Mas por causa da transferência mesmo... Foi um pouco por conta da transferência e também porque eu fui pra Superliga C ali e eu não joguei um jogo de lá. Aí também já quebrou com tudo. Entendi. Então, querendo ou não, foi um ano perdido, né? Porque eu não pude jogar. Demorei muito pra entrar pro jogo da principal, da Superliga, por conta da papelada. E que daí sempre no jogo, assim, eles falavam, não tem como você jogar por conta disso. Por conta da federação, por conta... Então foi bem puxado pra mim, eu ficava bem triste, porque, como você falou, é um sonho de alguém da base falar, não, eu quero jogar uma Superliga. E você ter a oportunidade de estar num time lá e não conseguir. Foi bem complicado. Saindo dali, foi para mais uma viagem fora do Brasil. Nossa, foi. Para Peru. Peru. Nossa. Lá em Lima. Sim. Todos Lima mesmo. Sim. A Lima eu já fui, né? A gente foi fazer amistosos lá contra a seleção do Peru mesmo. Sim. Eles estavam se preparando para jogar a Olimpíadas, se eu não me engano. Ou era um campeonato mundial, agora eu não vou lembrar direito. A gente sabe que os jogos lá, as equipes lá não são tão treinadas, não treinam tanto quanto aqui no Brasil, é bem menos. O ritmo de treino deles. Tem alguns brasileiros que estão indo para lá e estão tentando mudar essa filosofia de trabalho lá dentro, alguns estão conseguindo. Como foi a tua ida para lá? Qual foi o clube que tu foi para lá? Eu fui ali em Lima mesmo, em Tupa, e eu cheguei assim, foi a verdade. Eu fiquei assustada com a cidade, assim. Saindo do aeroporto, como é que é o trânsito lá? Conta um pouquinho. Jesus amado, eu nunca vi tanto carro na minha frente, assim, ó. E um entrando na frente do outro e buzinando. Aquelas mototáxis lá ficavam buzinando a cada segundo e parecia que cada um ia bater no seu carro, assim, você ficava assustado. As casas também eram bonitas. Eu fiquei assustada, falei, gente, pra onde que eu... Me mandaram. Pra onde que o Yuri me mandou? Meu Deus, eu fiquei muito assustada. Eu só pensava, meu Deus, eu quero chegar na minha casa e vamos ver no que vai dar. E assim, demorou da minha casa, do aeroporto até onde eu morava, demorou uns 40 minutos. Demorou 1h30, quase 2 horas por conta do trânsito. Ali é bastante trânsito. É muita gente. E o tempo inteiro, não tem hora de pico, não tem... Não, madrugada, noite, manhã, qualquer... Assim, tudo. E os treinos também não eram como eu estava acostumada. Aqui em Maringá eu estava acostumada a treinar 3 vezes por dia, e lá a gente treinava uma só, que era só à noite. Então a gente ficava de manhã, quem queria ir pra academia... Fazia tudo junto. Não era obrigado a ir pra academia, quem quer vai? Não, era bem abaixo, assim. Se você quiser, você vai, mas você tinha que ir uma vez por semana. Aí você que tinha que pagar e tudo mais. Aí, que eu me lembro na temporada que eu fiquei lá, eu fui uma vez pra academia. E depois a gente fazia todo dia, onde de treino a gente fazia a parte física. Mas a parte física era bem tranquilinha, assim. Então, tipo uma base, vamos dizer assim, quando a gente fazia. Então, era uma volta de 6 vezes. Bem tranquilo, assim. E lá também aprendi muita coisa, não foi uma das coisas das melhores assim, que aconteceu comigo, mas aprendi muita coisa também com as meninas, fui super recepcionada muito bem,
porque uma brasileira, elas queriam aprender a falar em português e ouvir as minhas músicas. Entendo, as pessoas queriam ouvir minhas músicas, chefe, só tu que não gostava. E elas queriam saber como que eram os times no Brasil, como foi minha trajetória também. Sempre querendo perguntar, sempre querendo me aproximar de mim, sabe? Se aproximar. Foi muito bom, eu me dei muito bem com as meninas de lá. O técnico era brasileiro? Não, era de lá. Como é que foi essa... Porque é a primeira vez, né? Você pegou um técnico que não fala brasileiro. Sim. Então, no começo ele era um velhinho, e ele falava muito baixo, muito rápido. Aí eu falava, repeat please. Aí eu falava, não, 10 passos, tudo mais, porque ele falava muito rápido, eu não entendi, falava baixo. Aí às vezes ele perguntava uma coisa pra mim, eu ficava quieto, porque eu não sabia o que ele tava falando. E também o espanhol do Peru e da Espanha são muito diferentes. Bem diferente. Eu falava uma coisa, elas não entendiam por essa coisa. Aí ia lá, eu no tradutor, né, não sou boba, aí a gente se entendia. E também lá, uma coisa que uma falava, a outra não entendia, era diferente também. As mesmas meninas não entendiam o que as outras falavam. Aí eu ficava, imagina eu lá perdida. Só de fora. Que sou de fora não entendendo nada, cara. Mas foi muito bom, assim. Minha experiência com o meu técnico teve umas desavenças, né? Mas normal. E foi. Ele foi... No começo ele foi tranquilo, assim, comigo. Mas depois... Sei lá o que aconteceu com ele. Você ficou quanto tempo lá no Peru? Eu fiquei 2 meses lá. 2 meses e meio. Era o final da temporada Era o final deles, também, né? sim. A gente tava jogando. Eu joguei contra o técnico brasileiro. Como que é o nome dele? O Alegrete? Eu cheguei a jogar contra ele. O Alegrete estava em Blumenau, daí não é que não deu certo, ele saiu dali para ir para lá. E o time dele é muito bom lá. E tem um time bom lá, que são mais sérios, são mais experientes. Os técnicos são, os times bons são todos brasileiros? Não. Não, tem gente, Tem gente de lá. Tem gente até chinês, coreano, sei lá. É que o brasileiro, eles são bem, loucos por trabalho, vamos dizer assim. Sim, e daí chega um brasileiro lá. Foi difícil porque eu tava conversando com a menina, que até então ela voltou antes de mim, a Gabi. E ela falava que lá era muito difícil também, porque eles tratavam os brasileiros como se fosse nada, assim, sabe? Como a sua obrigação é rodar a bola. Pronto, acabou. E foi lá que ela tá, pelo menos ela me falando, foi bem complicado, assim. Mas se você não tá rodando bola, filho... Thaís, mas a partir de agora... A partir de agora é assim. Contrata, se não rende... Tchau. Que triste, né? É triste, mas é isso aí. Se a gente vai pra pensar, você não tava aqui na base, toda brincalhando assim com o Jeff, querendo abraçar o Jeff suado, mas ele não deixava, porque é nojinho, suor. Ai, que pode. Pelo amor de Deus. Show. E, bom, tu já falou sobre a tua rotina, né? Tu já falou as diferenças de rotinas. Também, mas agora uma dúvida que me surgiu. Tá, é Yuri, né? Sim. O Yuri vai lá e te fala, Thaís, tu vai pra Espanha, ou tu vai pra tal time. Tu pega, vai, chega lá, já sabe onde é a casa, já sabe onde é tudo. Então, como eu fui pra Espanha, assim, eles já tinham tudo marcado, quem ia me buscar no aeroporto, tudo organizado, assim, quem ia me buscar no aeroporto, aonde que eu ia ficar, me levavam até na casa, tinha tudo. E nas 2 casas que eu fui, e na Espanha e no Peru, tinha tudo na minha casa. Não tinha o que eu reclamar, tinha tudo. Que até então, quem me ajudou a ir pro Peru foi o Léo, da MS Sport. Acho que é essa empresa. Foi ele que me ajudou e me ajudou muito lá também. Todo dia conversando comigo, perguntando se tinha algum problema, ele resolvia na hora, assim. É bacana. Essas amizades, Sim, é assim que a gente queria, né? Pessoas do nosso convívio, ciclo, pessoas assim que ficaram do meu lado. Tamo junto. E pretende ficar no vôlei, é isso que tu quer mesmo? Ou tem alguma outra coisa que, sei lá, não sei se é isso, pretenderia fazer isso? Ou seja, tem algum time? Então... Não precisa falar o nome, mas não tem... Não vai ter, em nome de Jesus. Mas assim, eu pretendo jogar por muito tempo ainda, eu quero muito jogar, porque é uma coisa que eu gosto. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, não consigo. Eu me apaixonei por esse esporte, por tudo isso, pelas coisas boas, pelas coisas ruins, pelas pessoas que a gente conhece, os lugares que a gente conhece. O esporte proporciona muito isso, você conhecer lugares, pessoas totalmente diferentes, que não tem nada a ver com você. Então, mas eu quero continuar jogando, e se Deus quiser, logo eu tenho um time pra mim fora do país de novo. Yuri, Léo, tô aqui. Me chama.
Ah, assim que eu quero começar a faculdade. Eu devia ter começado, na verdade, mas eu quero começar a fazer faculdade. Mas não me pergunte do que, eu não sei ainda. Já fiquei em Passar dúvida de tempo. muita coisa, muita Não coisa. deixa passar. Não, tem que Oportunidade estudar, galera. vem. Estude. Sim. É, Já teve essa oportunidade, eu sei que não abraçou ela. Mas tá na hora, né, Thaís? Sim, tá na hora. É que querendo ou não, né, é importante. Não, eu vejo agora, porque assim, eu penso, tá, se não tiver nada no vôlei, o que eu vou E fazer? daí, né? Entende? Mas eu quero, nossa, eu quero muito, eu tô louca pra começar a faculdade. Nunca senti essa vontade tanto de estudar, né, Jeff? Nem na escola, né, no boletim. Mas... É verdade que já ficou no Eu boletim. cobrava boletim, cara. Cobrava Ainda não, cobra. a gente ainda cobra. Eu falava, gente do céu, o que eu faço? Foi essas épocas eu ficava nervosa. Ah, boletim, não veio. Tá em falta. Eu falava assim pro Jeff, mas Jeff, meu Deus do céu. Perdão, não façam isso, gente. Thaís deu. Já tem alguns apelidos que veio por causa disso também, né, Thaís? É, muitos apelidos. Alguns apelidos por aí. Vocês perguntam para ela. Pergunta lá. Thaís, então, para a gente fechar o nosso quadro, o que você tem a dizer, principalmente aqui para nossa região? Tem muitas meninas participando de voleibol. O que você pode falar para elas? O que você quer dizer para elas? Se elas querem, porque tem muita menina que quer seguir como jogadora, que tem esse sonho. A gente sabe que não são todas que vão conseguir porque é muito É muito difícil. difícil. Mas o que você quer dizer para elas? Então, galera, eu falo o seguinte. Não é fácil essa vida de ficar longe dos pais, da família, e treinar todo dia, tipo, muito pegado. Então, assim, só se dedique naquilo, porque quando você sai de casa, pra isso, pra jogar, é isso que você tem, só que você não tem mãe, você não tem ninguém, assim, é você e o voleibol. Então, eu acho que se dedica, se tiver oportunidade e ver que é uma oportunidade que vai te fazer crescer, te conhecer várias coisas, assim, cara, agarra, mas se dediquem, porque não são todas que conseguem. É difícil, né, Thaís? difícil. A gente vem vendo várias meninas, não só aqui na nossa região, mas no estado inteiro. Sim. Elas querem jogar, mas elas não querem se dedicar. Elas não querem treinar todos os tempos ou todos os dias. Elas preferem, às vezes, sair para um final de semana, numa sexta-feira, perder um treino, ou numa segunda não vem porque está cansada, porque foi fazer alguma coisa no final de semana. Mas essa é a ideia de quem quer. Realmente tem que se dedicar, tem que se abdicar de algumas coisas. Sim, e se já tá lá, por que não se dedicar? Você já tá lá fazendo, não tem, tipo, eu vou fazer de qualquer jeito. Pra quê? Pra passar o tempo? Ou às vezes nem está lá, mas quer chegar lá. Eu acho que o esporte, né, ele é bem duro, né? Sim. Se tu não se dedica 110%, alguém vai se dedicar. Vai. Então esse alguém vai aparecer, né? E eu sempre digo assim, a gente tem que querer mais que o outro, para a gente ter o que a gente quer. Então realmente, a gente vê muito disso, né? As meninas algumas meninas querem, mas querer quanto? O quanto é querer, né? Poxa, eu vou pra academia, mas eu só vou pra academia ou eu faço academia de verdade? Ou nos treinos? Para algum objetivo, né? Entende? Então, assim, tem que querer muito, realmente. E, cara, se tu quer e tu consegue, olha quanta história tem pra contar. Sim, é como eu falei, você conhece tanta coisa, tem tanta oportunidade de conhecer pessoas, lugares, as coisas novas, tipo no Peru, a comida deles, né, Jeff? Então são coisas... Ceviche, não foi comer ceviche, ela não sabe nem o que é ceviche ainda. Eu comi ainda. frango e batata, mais nada. E um churrasco lá que eu comecei a comer um pouco antes de eu vir embora. Mas você aprende muita coisa, e assim, quando eu saía, quando eu saía pra qualquer lugar, eu queria conhecer, tipo, as coisas típicas de lá, sabe? Eu queria... É uma oportunidade que se não fosse vôlei, talvez você não conseguiria. tipo assim, sair do nada e ir pra Espanha, assim. Uhum. Então, eu falo, cara, se dedica. Mas não se dedica, mas não tem que passar por cima dos outros. Porque né, todas essas histórias, tinha muita gente assim, tipo, querendo fazer a pessoa cair, desmotivar essas coisas. Não. Seja você por você e ajude o seu time. Independente da situação, se você está na quadra, entre L6, ou se você está no chiqueirinho, que é como a gente chama. Lá atrás. Ô, Tatá, deixa eu te perguntar só uma coisa. Tu teve alguma lesão nesse tempo todo ou por enquanto nada? E que não tem também? Não, o que foi mais grave, eu sempre senti dor no ombro, né? Até com o gel. Mas uma lesão que tu teve que te manter afastada?
Foi mais que eu travei a lombar mesmo. Eu acho que é a idade que tá chegando. Sim, 21 anos. Vou fazer 21 no sábado. Mas, tipo assim, foi isso que me deixava fazer, que realmente não conseguia andar, não conseguia fazer nada, não conseguia nem ficar deitado de tal posição, assim, sentado, não conseguia. Mas eu ficava, tipo, 3 dias, 4 dias, assim. O máximo que eu fiquei foi uma semana, mas, tipo, sério, assim, tipo, essas coisas. Mas é que é importante a gente falar disso também, porque muitas meninas, né, acabam se lesionando na temporada e ficam um tempo afastada. É um momento difícil. É um momento complicado, mas é um momento que tem que ser mais forte, né? Sim, pra poder tentar voltar e voltar bem. E é normal isso acontecer. Você tá lá num treino, num jogo, você se machucar. É normal. Faz parte, assim, né? Faz a gente parte. diz que faz parte, né? Sim, vai acontecer num momento ou outro. Deus me proteja. Mas a gente tem várias equipes aqui na região que jogam voleibol. Elas amadoras, masters, criançada, e de vez em quando elas se machucam, né, Nanda? Sim. Sempre acontece alguma coisa. Para isso a gente tem uma parceira muito boa, que é a Santa Prev, onde há um convênio. Então fala um pouquinho para nós, Nanda, da Santa Prev, que é uma parceira nossa aí. Realmente, a Santa Prev é um convênio, né, que veio pela FMD, mas eu já falo um pouquinho da FMD. Eles têm vários benefícios, né, e vários profissionais que atuam para atender o cliente, né. A ideia principal é a seguinte, né, Tatá? Tu tá com um problema, tu vai lá no médico, ganha um desconto, tem um atendimento ágil, de qualidade, e é isso que todo mundo quer, né? Nossa, E um preço muito bom também. Então, a Santa Prev veio para fazer parte aqui do Elave, né, Jefão? Ajudando, graças a Deus. Então, me ajude um pouquinho mais ele falando sobre a Santa Prev, Não, a Santa Prev. Além dos benefícios, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Santa Prev, digita no Google Santa Prev Saúde, entra no site deles aí, vejam todos os convênios, eles atendem o estado de Santa Catarina praticamente inteiro. Eles estão vários profissionais junto com eles, fisioterapeuta, ortopedista, entre outros, pediatra, tem vários para a família inteira. Façam contato com eles lá, com a equipe do nosso amigo Evandro aí, que é o dono da Santa Prev, e tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos aí. Exatamente, qualidade, né? Segurança acima de tudo nos exames e nos profissionais, né? E como eu falei, a FMD quem trouxe a Santa Prev para a Elave, né? A FMD é um dos principais apoiadores Elave, apoia também outras modalidades aqui na cidade, tem muitos técnicos envolvidos, profissionais, né, muito qualificados, oferece Bolsa Atleta para mais de 100 atletas, 130 mais de 130 atletas das mais diversas modalidades, né? E também realiza alguns eventos próprios e apoia também eventos como apoia também a Elave, né? Então, obrigada FMD também, né, pela parceria e pelo apoio. Obrigada. Agradeço também. Fez parte da FMD, né, Tatá? Verdade, fez parte dos atletas que se criaram aqui com a Elave com a FMD, né? Muito bom. Então, dando uma ênfase um pouquinho mais, logo mais vai começar a nossa Gran Liga Elave. Então a gente vai entrar com mais detalhes aí nos próximos episódios, falando sobre a categoria da segunda divisão do masculino, sobre o B, sobre a primeira divisão do masculino e no feminino, que deu várias equipes. Logo a gente deve estar também trazendo sobre o congresso técnico e como vai ser formada as chaves para a disputa que todo mundo esperando. Todo mundo cobrando da gente sobre. O Jefão não para de responder. Calma, gente. Já vai sair uma. Também tivemos no dia 10 a 17 de abril os jogos da fase municipal do GESC 12, do GESC 15 a 17 anos, onde tiveram voleibol, vôlei de praia, basquete, futsal, basquete 3x3, xadrez, tênis de mesa, atletismo. Então tiveram várias modalidades, onde a gente conseguiu, onde o campeão de cada modalidade ia avançar para a fase micro-regional, e a gente vai trazer aí o campeão do voleibol masculino e feminino para dar uma palavrinha para vocês. Então, Samuel, tendo o GESC terminado, vocês como grande campeão,
Qual é a tua visão geral do GESC, né, fase municipal? Vamos participar da próxima fase. O que tu achou dessa grande final aí contra o HF? Eu achei incrível, foi uma batalha, né? Foi difícil, mas no final ali a gente se recuperou, foi muito bom. E o GESC, eu acho uma proposta assim perfeita para quem quer ir atrás, para quem quer buscar, para quem quer crescer, e é uma oportunidade, né? Então eu acredito que a gente, como um time, consegue tudo. Então bora aí pro que vier. É muito bom, né? Lembrando que foi 11 escolas participantes, sim. Então é bem gratificante ficar campeão aí. Com certeza, né? É muito bom. Então, parabéns para a Escola Universitária Unidago, colégio, e boa sorte para frente aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Então, Gabriele, passando o GESC campeã da fase municipal, o que você achou de toda a competição e o que tu achou dessa final aí, saindo com a vitória? Eu acho que a competição abriu várias portas para muitas meninas, para se interessar mais pelo vôlei, obviamente, não só pelo vôlei, todos os esportes influenciam muitas pessoas a entrarem pro esporte, e eu acho que vai abrir mais portas ainda, já que a gente foi para estadual, graças a Deus, e foi uma final muito boa, todo mundo aprendeu um pouquinho mais de vôlei, e é isso. E para a fase estadual não, né? Porque a gente vai jogar a micro agora, aí tem a regional e depois a estadual. Qual que é as suas pretensões e as pretensões da escola? Eu acho que a escola está querendo, obviamente, influenciar mais, né? E todas as outras escolas dos outros lugares também. O estado também. Mas abrindo várias portas e eu acho que o estado está trazendo várias oportunidades para várias meninas. É isso. Tá bom, e a gente vai querer ganhar. Eu corto essa parte. Óbvio, meu Deus! Então, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso primeiro episódio do podcast, falando um pouquinho da história sobre a ELAVE, falando um pouquinho mais das equipes que participam do voleibol que acontece aqui na nossa região do Alto Vale. E já queria agradecer também a presença da Thaís Martins por ter aceitado o convite de vir participar aqui com a gente, né, Thaís? Sim. Seja bem-vinda, volte mais vezes. É verdade, tragam mais novidades. Sim, logo lá para a temporada eu volto, gente, contando um monte de notícia. E também, em nome de nossos parceiros, queria que vocês seguissem eles nas redes sociais, nos seguissem nas redes sociais como ELAVE Voleibol, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto na página de YouTube. Fiquem ligados aí para saber qual que será a nossa próxima atração aqui no podcast Por Trás das Quadras. Desconto no combustível é com o app dos Postos Pilão. Com o app dos Postos Pilão, além de você ganhar desconto, você acumula pontos, que pode trocar por vários produtos. E os produtos que você compra na nossa loja de conveniência, troca de óleo, cafeteria, também rendem pontos. Com o aplicativo, você também pode fazer o controle dos seus abastecimentos e a média do seu veículo. Baixe o app dos Postos Pilão, é totalmente gratuito e aproveite todas as nossas promoções.